No sábado, 14 de setembro, às 14 horas, o Cineclube Cidade Coronel Pituba apresentou, com a entrada franca, o documentário Paraíba Patrimônio Líquido, de autoria da diretora cinematográfica Cláudia Mello. O registro fílmico foi realizado durante a Romaria Fluvial organizada por pescadores da região em 2022, com saída do bairro do Padre Eterno, em Tremembé, até a Basílica Nacional de Aparecida. O evento teve início em 1989, quando um grupo de pescadores capitaneados por Benedito Teodoro, o Tico Pescador, resolveu sair em suas canoas remando ao horas a fio, carregando mais que remos e samburás. Levavam andores artesanais e improvisados com as imagens de São Pedro Pescador, Nossa Senhora Aparecida e o Senhor Bom Jesus enfeitados com flores e fitas. Nas embarcações também iam a fé, a gratidão, a esperança e o compromisso. Além das histórias dos pescadores do lendário Rio Paraíba, há um olhar preservacionista do técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, André Bazanella, que observa a importância não só de cuidar do meio ambiente, mas de preservar o rio e tudo que ele representa em história, memórias ancestrais, religiosidade e a essência das nossas origens. Nesse sábado, a gente, dia 14, né? 14 de setembro, né? Já estamos chegando na primavera. E é por isso que nós escolhemos falar, né? Em meio a tantas mudanças climáticas, em meio a tantas situações que vivemos nos últimos tempos, escolhemos apresentar aqui um filme, né? Um documentário feito pela nossa querida diretora cinematográfica, produtora, roteirista, né? E se eu for continuar o currículo da Cláudia, a gente vai terminar a sessão só segunda-feira. É a nossa querida Claudinha Mello, diretora desse trabalho que foi feito em 2022, né? Primeiro ano que voltou a Romaria de Barcos na nossa região, que já tem uma tradição desde 1989, onde pescadores e população que tem a fé em Nossa Senhora Aparecida sai de Tremembé e vai até a Basílica Nacional. Esse trabalho é um registro de 2022, mas a visão da Cláudia vai muito além do ano de 2022, porque nós já fazemos essa cobertura, né? Apoiamos lá as iniciativas da Colônia de Pescadores Z11, né? Já há bem mais tempo, né? Eu lembro que acho que o nosso primeiro registro vem de 2008. Então vai muito além da questão da fé, né? A gente envolve tudo. Após a exibição do filme, foi realizado um debate sobre a produção entre a diretora cinematográfica Cláudia Mello e o público, com mediação do produtor executivo André Ferreira. Bom, gente, terminando mais uma sessão aqui do nosso Cineclube, do nosso projeto SIC, Cinema, Inclusão e Cidadania. Agora nós vamos fazer uma roda de conversa, tendo a nossa diretora cinematográfica, a Cláudia Mello, para falar um pouquinho a respeito desse trabalho, né, dessa obra, Paraíba, Patrimônio Líquido e Sagrado. Né? Cláudia, eu vou começar, e aí na sequência, quem tiver vontade de perguntar, fique à disposição. O navegar pelo Paraíba, dentro de uma romaria fluvial, é somente uma demonstração de fé? Não, é uma demonstração de uma série de coisas. O Paraíba, ele, como o André Bazanella falou, né, a gente está nele, ele está na gente. Né? Nós, Vale Paraibanos, a gente carrega, né, esse Vale Paraibano na nossa característica e principalmente na nossa identificação, não só por causa do rio, mas o rio é o principal agente de identidade, né, nossa. E o rio carrega tanta coisa com ele que não é só uma navegação. Né? A gente tem ali vários aspectos, né? Você tem o aspecto religioso, o aspecto cultural, o aspecto histórico, né? As nossas origens estão no Rio Paraíba. Né? E a gente, além, né, do que acontece, né, nos dias
olha, eu não vou nem falar nos dias de hoje, porque desde que eu nasci, né, eu tenho 53 anos, se fala muito de degradação do meio ambiente, né, destruição, né, da natureza, os impactos que isso tem no ser humano, em todas as espécies, né, especialmente no ser humano. E então, quando a gente entra naquele barco, isso tudo vem à tona, né? Você tem um sol lindo, a gente deu sorte nesse dia, um sol lindo, um céu maravilhoso, uma água dourada, mas aí você olha para o lado, você vê barranco, você vê árvore tombada, era para a gente ver muito mais da fauna, e a gente viu alguns pássaros lá na árvore, né, algumas garças, mas era para ver muito mais. Era para ver muito mais. E aí você começa olhando pelo lado do pescador, né? Ele vive dali. E a gente também vive, porque a gente compra aqui no mercado peixe que eles pescam lá. Né? Então a qualidade da água, a qualidade, né, não é só para eles, é para nós. É para nós, é para os bichos, né? E essa já é uma viagem que a gente faz há alguns anos. E acho que já fizemos umas 10 viagens, né, André? E cada uma é diferente da outra. Não tem uma viagem igual. Não tem uma viagem igual. Aproveitando sobre esse gancho, Cláudia, 2008 foi o start, né? Nós fizemos a primeira vez. O que mudou nesse tempo? Esse grito vem sendo dado há muito mais tempo, né? O Paulo Maria está há 35 anos agora, né? Seu Tico aí até morreu no Rio, né? Alguma coisa avançou positivamente do início do registro dos trabalhos feitos pela Densidade, pela Caipira Filmes, ou só temos um cenário negativo na situação? Olha, eu acho que avançamos um pouco em relação à consciência de quem navega. Um pouco, porque quem navega sente isso tudo. Sente a fé das pessoas, sente esse clamor, né, pelo trabalho, né? Sente a necessidade da proteção. Então, por exemplo, antes, né, nos primeiros que a gente ia, tinha que ir bombeiro, tinha que ir soldado do exército. Por quê? Você tinha pessoa que abusava. Você tinha os jet skis que fazia onda, virava os barcos. Né? Você tinha as pessoas que vocês repararam que, como é uma viagem longa, a gente sai às 6 da manhã do Padre Eterno aqui em Tremembé e chega lá às 4 horas da tarde. Você vê que as pessoas vão se alimentando pelo caminho, faz churrasco dentro do barco e fruta e tal. Antes a gente via, inclusive repreendia, as pessoas que jogavam as cascas no rio, jogavam o saco plástico, a latinha do Guaraná, da cerveja. Né? A gente tinha essa questão com o pessoal porque ali vão canoas, vão barcos, vai o pessoal do remo, vai o pessoal do motor, vai jet ski, vai bote, vocês viram o speedo, né? Ali também caiaque. Então tem embarcações que elas são muito frágeis, que o pessoal do jet ski fazia onda, fazia voltas, né? O pessoal do motor mais possante fazia, e isso acabava prejudicando. Nós tivemos em várias viagens que nós fizemos, nós vimos barco virar, nós vimos o pessoal afundar na lama mole da beira do rio. A gente viu uma série de coisas acontecer por falta de cuidado, por volta. E os últimos, olha, esse um, por exemplo, não tinha guarda, não tinha soldado, não tinha bombeiro, porque ali já começou, eu acho que isso também serviu para dar um alerta à Associação dos Pescadores, de regrar a ida. Quando a gente começou não tinha muita regra. Né? Então eu vejo isso como um ponto positivo. Eu vejo hoje durante, tem um momento que a gente achou lá um objeto não identificado boiando no rio ali, né? Um saco, mas não por parte de quem estava navegando, é uma coisa que já estava lá. A gente não sabe quem deixou aquilo lá, enfim, mas é uma coisa que já estava lá. Os navegantes não deixaram rastro. Isso eu acho que já foi um ganho com relação a essa questão da consciência ambiental, enfim, né? A questão também do cuidar do outro dentro do rio, porque dentro do rio você tem que cuidar de si e do outro. Dependendo da manobra que você fizer,
Você vira um barco com criança, inclusive. Vocês viram que vai criança, vai idosos, né? Então, isso eu acho que mudou. É um ponto positivo. O que não mudou? Por que não mudou? Porque hoje ele está disfarçado. Você se lembra bem que você já foi várias vezes com a gente nessa viagem, André, os dejetos das fábricas, né? Que fazia aquela espuma branca dentro do rio, a gente cortava aquela espuma branca, passando em Pindamonhangaba, ali a fábrica de papel, ela depositava os dejetos dela assim, você via, né, caindo aquela espuma branca e tal. O que mudou? Eles pararam? Não. Eles viraram a boca do cano para dentro da água. O cano está lá, o dejeto ainda é jogado no rio. Eles dizem tratar o dejeto, mas pelo cheiro e pelo tanto de espuma que faz, não é tratado. Só que hoje você não vê o cano. Eles viraram a boca do cano para dentro do rio. Então, joga lá, você vê as borbulhas, mas você não vê a água saindo do cano. Viraram a boca do cano para dentro do rio. Né? Esse é uma coisa que machuca, que dói, porque você sabe que a contravenção ambiental está lá. Você sabe que o errado, o mal feito está lá. Só que ele está dentro da água. Para enganar quem? Quem que não percebeu que aquilo está lá? E as autoridades fazem o quê? Né? Então, esses registros também servem para isso, né? E o cuidado com o pescador? Nós tivemos um exemplo, né, aqui de uma empresa, a Iera, que ela devastou uma comunidade de casas de pescadores durante a pandemia. Aproveitaram a pandemia, de madrugada, passaram máquina nas casas, porque essas casas de pescadores, não é uma ou outra, o pescador mora nela, diariamente. Mas a grande maioria é o rancho de pesca. Ele mora em outro lugar, mas durante o dia todo que ele fica ali, né, o dia todo entre aspas, a noite toda, porque o pescador pesca à noite. Ele tem o horário da madrugada, o horário de jogar rede, o horário de puxar rede, né, porque é o horário que o peixe está ali, né. E essa empresa, ela... tá no meu terreno. Não é tá no meu terreno. Esses ranchos de pesca, eles ficam à beira. Vocês viram ali? Eles ficam bem à beira. Só que é como na estrada. Você tem um trecho entre o rio, né, um trecho de terra ali, de alguns metros, que é da União, é do Estado, é do Brasil, é de todo mundo. Não é da empresa. Tem um trecho entre a margem do rio ali que não é de ninguém. Ele é de todo mundo. Então, a empresa vir com a história de que, tá no meu terreno, eu vou tirar, não é isso. Não é isso. E foi numa época, né, que destruíram os ceveiros. Era uma época, por que existem os ceveiros? Né? Na época do defeso, é proibida a pesca, são alguns meses, né, que é proibida a pesca, porque é o período da desova. É o período da desova. Só que esses filhotinhos, eles precisam de um tempo e um lugar seguro, longe dos predadores, não só o humano, mas os predadores, para ele crescer, para ele poder povoar o rio novamente, para que os pescadores tenham pesca novamente, eles tenham, né, o peixe novamente. E tem um período que o filhotinho não sobrevive se ele não tiver os lugares de proteção. E os lugares de proteção são os ceveiros. E quem constrói os ceveiros? Os pescadores. Como a empresa veio com a máquina, derrubou todas as casas ali, os ranchos de pesca, destruíram os ceveiros, em nome da cava de areia, o prejuízo ambiental foi muito grande, o prejuízo econômico para essas famílias foi muito grande, o prejuízo para a natureza foi muito grande. E a gente teve uma triste oportunidade de presenciar isso. Inclusive, né, as pessoas falam, nossa, mas vocês querem salvar o mundo? Não, ninguém quer salvar o mundo aqui, a gente também não tem condições para isso.
Mas a gente também não pode ver uma coisa dessa e ficar alheio, né? Então, nesse período até um advogado amigo nosso também se condoeu pela situação e a gente tentou lá. Parece que no final das contas teve um acordo entre a empresa lá e os pescadores e eles reconstruíram os ranchos e refizeram os ceveiros e a empresa parece que teve uma multa ambiental lá, enfim, parece que alguma coisa. Mas a gente sabe que isso acontece em outros lugares, numa escala muito maior. Então, assim, prós e contras, é isso, né? A religiosidade daquelas pessoas é uma coisa que é comovente. A gente fica pensando como somos pequenininhos, né? Quando a gente acha que a gente é fiel, a gente vê que a gente não é, não. Eles são, a gente tem muito para chegar neles ainda, né? Então, assim, são experiências, entre várias. Nossa, as experiências dessa viagem que já acontece há muito tempo, como eu disse, uma não é igual a outra. Bom, você tem muitas experiências para contar, mas tem gente aqui que teve bastante lembranças, né? Sobre essa viagem que você propôs aí de embarcar nessa aventura, né? Porque é uma aventura. Eu gostaria de abrir o microfone, quem quiser falar, lembrando sempre para falar nome e sobrenome, né? Para a gente poder registrar. Valquíria, Zenaide. Boa tarde a todas e todos. Zenaide, eu me emocionei porque desde criança o meu pai é fluminense de Campos, estado do Rio, e o Rio Paraíba deságua no mar lá na cidade de Campos. Então, desde 9 anos de idade, eu tenho 3 rios na minha vida. O Rio Tietê, o Rio Paraíba e o Rio São Francisco. E aí eu morei em Tremembé, ali na Bica da Glória. Todo final de semana eu ia lá na ponte do Rio Paraíba. Só quando estava chovendo que eu não ia. Porque eu sou muito ligada, apegada para as coisas assim, que me marcam, sabe? Que trazem história para minha vida. Então, todo final de semana, só quando estava chovendo, que eu não ia para a beira do Rio Paraíba. E o ano passado, eu estava falando para a Cláudia, nós fomos para um evento em Pinda, todos esses lugares que mostrou, Moreira, César, Pinda, eu passei por esses lugares. Lá em Cruzeiro, na terra dela, lá no túnel, das pontes. E eu sempre, sabe, falar o Vale do Paraíba, tudo que eu vou escrever, eu coloco Taubaté, Vale do Paraíba Paulista. Eu não escrevo só Taubaté, eu coloco Vale do Paraíba Paulista. Às vezes alguém pergunta, mas onde é isso? Porque nem todo mundo sabe. Aí a gente fala que é perto de Aparecida, é perto de algumas outras cidades, tem a Canção Nova, né? Aí a pessoa acaba se lembrando. Mas a gente tem muitas memórias desde a infância. Todo dia a vida de cada pessoa tem suas memórias e uma história de vida que deve e tem que ser respeitada. E eu penso que todas as pessoas também têm o direito de escrever as suas memórias, a sua história de vida, mas cada uma delas sabe qual é o encerramento dessa história, dessas memórias. Eu acho que isso é muito importante. Quer falar, seu Celso? Bom, então, boa tarde a todos. Celso Fernandes, taubatiano nato aqui, cinéfilo. Eu venho interagindo aqui com o Cineclube já há alguns meses e eu tenho aprendido muito com os curtas aqui, né? Eu queria perguntar para a Claudinha se você acha que com a terceirização da Sabesp, que aconteceu ainda há pouco, como é que fica isso na sua ótica? Vai haver então uma melhora com relação ao meio ambiente? Olha, seu Celso, eu espero que sim, mas eu tenho meus medos. Porque aonde a empresa, o lucro, o dinheiro impera, é complicado. A gente está vendo aí as queimadas no Brasil inteiro, em nome de lucro, em nome, né, enfim, de tantas coisas que estão aí gritando, né, pedindo por socorro. A gente, todo dia você ligar a televisão e ver animais mortos, queimados, você vê esse fogo. Tudo bem que o tempo está seco, mas a gente sabe que esse incêndio é terminoso, né?
Então, eu tenho meus medos, para ser muito sincero com o senhor, eu tenho meus medos. Quando a gente fala de privatização, não tem como não falar de lucro, né? E a que custo esse lucro, né? Uma das coisas que as pessoas já estão até se preparando é o bolso, porque a água vai ficar mais cara. Mas e que qualidade de água teremos? A qualidade da nossa água hoje já não é a ideal, né? Estando uma empresa estatizada, né? E aí, privatiza, que água teremos? Essa acho que é a minha maior preocupação. Porque, inclusive, hoje de manhã nós estivemos num lugar, né, fazendo uma ação de cinema, e o tema hoje foi água. A gente estava, no final da nossa apresentação, né, as pessoas do lugar começaram a discutir sobre a água, a importância da água, o tempo está muito seco, a água como saúde, a água, né, nós somos constituídos mais de 80% por água. E que água teremos para nos constituir? E para constituir o que a gente come? Para constituir os animais, para constituir as plantas, que água teremos? Né? O Paraíba, né, o bioma, o ecossistema no Paraíba, o Paraíba é um sobrevivente, assim, gente, a gente vê quantos rios secando aí Brasil afora, né? O nível de água dos rios. Nós tivemos uma crise hídrica não faz muito tempo, né? De racionamento mesmo. Enfim, é uma preocupação. O senhor pergunta o que eu penso disso. Eu penso que temos que estar muito mais atentos e temos que perder o medo de falar, o medo de gritar, o medo de protestar, porque é a nossa vida que está em jogo, é a vida do planeta que está em jogo, é a vida dos animais que está em jogo, né? E água é básico. Sem água ninguém vive. A água e ar são básicos. Olha o ar que a gente está respirando com o estudo de fuligem, né? Então, o que eu penso é que temos que estar atentos. Não podemos ter medo, mas ele é um empresário poderoso, a empresa tal não sabe que eu estou aqui. Não sabe que eu estou aqui. Mas se nós, e mais o tanto de gente que tem aí fora, né, bradar em uma só voz, a gente tem o poder de mudar as coisas sim. A gente só não pode ter medo delas, é isso que eu penso. E daqui a pouco a água mineral também sobe, né? Porque vai sabesse que a água mineral também vai ser espaço, né? Boa tarde a todos e amigos, parabéns, Cláudia, tá linda essa apresentação, viu, André? E o que eu sinto naquele dia que nós fomos, que nós saímos daqui eram as 4 da madrugada, nós nunca tínhamos ido, meu filho e eu, Alexandre, Alex. Aí chegamos lá, tudo escuro, e um frio que vocês não imaginam, um frio, foi um dia de muito frio. E eu até pensei, meu Deus do céu, se esse caiaque vira ali na água, como que era a primeira vez, ser uma experiência. Nós somos de família de pescadores lá de Floripa, né? Barriga Verde, papai era Barriga Verde lá de Floripa, né? Nós viemos de uma família de pescadores. Então eu senti um orgulho do meu filho de estar ali naquele momento com o caiaque. É como se o meu pai, o Germano, estivesse ajudando, dando esse apoio, Nossa Senhora Aparecida, porque nós temos uma fé inabalável em Deus e Nossa Senhora Aparecida. Então eu fiquei tão feliz que vocês não imaginam, sabe? Eu mandei informação para a família, para todos os amigos, olha, estou relembrando o Germano, a família de pescadores, através do Alê, né? O Alex foi e tal, muito feliz. E quando ele me manda uma notícia, virei, eu falei, meu Deus do céu, quem protegeu? Porque eu vou dizer para vocês, quando ele saiu, eu vi 2 pescadores, um olhou para o outro, como se dissesse, esse cara aí não está sabendo aonde ele está se enfiando. Porque
Porque o caiaque, nós temos 2 caiaques. O caiaque maior, que era o que mais protege, ficou lá em Canas. Esse era um melhorzinho, assim, parecia melhorzinho, mas não, ele era o que oferecia mais risco. E os pescadores, um olhou para o outro e disseram assim, como se dissesse, esse cara aí não sei não se vai chegar, viu? Então, Cláudia, André, todos aqui presentes, Daniel, todos aqui, eu senti ali uma fé daquele povo, pessoas tão humildes, tão simples, e de uma fé, criança, né? Até meu filho estava preocupado porque eu não podia cair, né? Aquele escuro, aquela escuridão, e ele bravo comigo, querendo me proteger, você não pode cair aqui. Aí os pescadores, a esposa de um pescador, que até eu vou trazer no meu programa e entrevistá-los, tá combinado, ele ainda falou, pega vai lá, pega da mão dela para ela não cair, segura, né? Assim, com cuidado, são pessoas maravilhosas. Eu cheguei a fazer amizade com algumas pessoas e eu fiquei encantada, sabe? Até o pai dessa senhora, da Cidinha, ele tem 93, 94 anos, foi um grande pescador ali da região, vivia disso. E a gente vê que hoje eles têm uma dificuldade maior, por causa de tudo, né? A escassez da água, a água está diminuindo. Ali a gente sente essa questão que nem o ele é bem assim entendido nessa questão do meio ambiente. E ele falou, mamãe, tá preocupante, sabe? A água tá preocupante. Uma coisa que eu senti também, vou ser bem sincera com vocês, falta das autoridades. Nessa última viagem, não tinha ninguém do Corpo de Bombeiros, não tinha ninguém da Polícia Militar, não tinha ali. Então, se alguém se afogasse, você não ia ter nem notícias. E ele, o caiaque dele, por ser assim, o piorzinho, eu acho que é o pior da região ali, né, naquele momento, ele foi por último. Ele ficou por último. Todo mundo foi embora, sabe? E ele ficou... E não tinha ninguém para proteger. Quando ele virou, a sorte que ele estava bem, né? Você estava com todo o material de proteção. Mas ele foi carregando o caiaque, o pessoal da ponte, que estavam ali, os estudantes, viram ele ali, né, tentando se salvar. E aí me ligaram, quando ele me ligou, falou, mãe, estou aqui no Parque da Princesa, em Pinda, eu estou todo molhado, né? Aí eu corri pela Dutra fora, fui lá socorrer e tal, mas eu senti que isso foi uma falha deles, e eu sinto assim, eles são unidos, eu sinto assim, maravilhosos, todos ali, né? Mas eu acho que as autoridades deviam dar um apoio, tinha que ter apoio, sabe? De todos ali, porque eles fazem com o que eles têm de bom. É a arma deles, é essa fé maravilhosa que envolve esse povo, é o nosso povo brasileiro, entende? Que está ali se defendendo, fazendo de tudo, né? Coração ali, porque as autoridades, eles só pensam em ir para os palanques e falar bonito, mas ação mesmo você não vê. Que proteção que tinha ali? Não tinha nenhuma proteção. Se você não ligasse, não tivesse uma forma, eu poderia pensar que você morreu. Pronto, morreu no Rio Paraíba, né? E então, gente, é realmente uma situação. Eu acho que você deveria até escrever um livro a respeito, Cláudia. Viu? Uma ideia. E agora, na comemoração da Nossa Senhora Aparecida, eu gostaria em outubro de fazer até um programa contigo, no meu programa Momento de Decisão, fazer algo assim, quem sabe esses pescadores, um deles, a Cidinha, a esposo, venham, eles pescam à noite, de
madrugada. É interessante que eles vêm. É. Então, eu acho que tem que tomar providência sim, sabe? A gente que está vivendo isso e que vê de perto, não pode deixar, sabe? É cultura. Eu vejo assim, essa fé, essa procissão que fazem a Nossa Senhora Aparecida é uma cultura do nosso povo e que não deve morrer. Entende? Nós temos que estar trabalhando essa questão das nossas raízes, nossa cultura. Então, isso é o povo brasileiro. Essa procissão, ela nasceu da fé mesmo. Ela nasceu da fé do Tico, né? O Tico da família Teodoro. Ali no mercado tem a peixaria Teodoro, é essa família. E o Tico foi um pescador de vida, né? A vida inteira. Ele aprendeu o ofício com o pai, que aprendeu com o avô. É uma família, uma linhagem de pescadores e pescadoras. A dona Benedita Teodoro também pescando a vida inteira, ela, o marido, os filhos. E aquela história, né? O Tico foi um apaixonado pelo rio, né? Pescou nele a vida inteira e morreu nas águas do rio. Aquela capelinha, né? Aquela capelinha é o exato lugar onde ele morreu afogado. E toda a procissão, ele morreu ali. Não, ele morreu ali. Ali era o lugar de pesca dele, ele morreu ali. E assim, a reverência a ele, né? Agora falando de fé, falando da parte religiosa, a reverência ao que ele representou, porque nasceu com ele foi a primeira pessoa que teve a ideia. E por que aconteceu isso? Né? As passagens de tempo, né? O tempo ele tem ciclos. Então você tem um ciclo bom para a lavoura, bom, né, para o plantio, bom para a criação, bom para a pesca, e tem os ciclos não bons, né, os ciclos ruins. E porque ele teve um ano muito bom de pesca, né, e ele sempre foi devoto, todo pescador é devoto de São Pedro, né, ele resolveu ir sozinho para Aparecida e levar a imagem de São Pedro dele, né, e queria ir navegando. E aí um parente falou, não, você não vai sozinho, eu também vou, outro também vou. Então a primeira, a número 1, foi a família, foi só a família Teodoro. Foi só a família Teodoro, para não deixar ele sozinho, foram todos navegando até Aparecida, levaram imagem, assistiram missa e tal. E aí nos outros anos chegou um amigo, outro amigo, outro amigo, outro amigo, a colônia de pescadores acabou assumindo também, e aí enfim, e culminou no que é hoje. Em 2017, quando fez 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, foi uma coisa assim, acho que foi a maior de todas. Porque aí além, né, de todo mundo que já ia mesmo, dobrou, porque aí veio mídia de tudo quanto é lugar, né? Aí vieram autoridades e tal, porque eram os 300 anos de Nossa Senhora, né? Então era uma navegação histórica. Mas assim, sempre teve muita gente, sempre foi muita gente, mas em 2017 foi uma apoteose. E é legal a gente ver, porque você consegue separar dentro do rio quem está ali por conveniência, quem está ali a passeio, quem está ali, os preservacionistas que vão, né, quem está ali para observação, para, né, fazer alguma coisa a respeito, e quem está ali pela fé, pura e simplesmente pela fé. Né? Então você consegue separar os grupos. E falando agora das pessoas de fé, eles não conseguem falar sem chorar. Eles não conseguem. É emocionante. Eles não conseguem falar sem chorar. E você vê que é uma coisa que vem de dentro mesmo. E assim, eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida, sinto isso também, dá uma coisa aqui. E se a gente for 20 vezes a gente vai sentir cada vez mais forte, diferente. E assim, o sacrifício. Você vê senhoras, a dona Benedita tem quase 80 anos, ela vai remando, ela não vai de barco motor. Porque para ela o cumprimento de promessa é um agradecimento de graça, né? de recebimento, de graça alcançada. E não só para ela, o alemão. Né, o alemão que construiu a Capela de Nossa Senhora bem no porto ali onde a gente desce. O alemão, a pureza do alemão é uma coisa impressionante. O coração do alemão, né, você vê o coração dele nos olhos, no jeito dele de falar, nas lágrimas que escorrem, e ele é aquilo.
ele é aquela pessoa, né? Ele constrói todo ano. Essa Nossa Senhora grande que eu tenho na minha sala foi um presente deles, né, para a TV Cidade. Foi numa das primeiras que a gente foi. O André andou quilômetros com aquela imagem, porque ela veio de barco junto com todo mundo. E quando chegou lá, eles resolveram. Todo ano né, eles fazem uma Nossa Senhora grande. O alemão faz uma Nossa Senhora grande, ele é artesão, ele é santeiro também. E eles doam para alguém. E nesse ano doaram para a TV. O André, quando desce ali no porto, aí tem a procissão terrestre, que aí os andores vêm no braço, as pessoas vêm trocando, né? Até a Basílica de Aparecida é uma procissão pedestre. E o André veio abraçado com a santa do porto até a Basílica de Aparecida. E depois trouxe no ônibus, né? Foi até a rodoviária, abraçado com a Nossa Senhora. Então, quer dizer, se você não tem fé, você passa a ter. Exato. Porque uma coisa assim, e assim, as situações vão te colocando, né? Vão te colocando à prova, vão mexendo com o teu coração, você sai dessa experiência outra pessoa. Você sai dessa experiência outra pessoa. E assim, não importa se você vem com o rosto queimado do sol, que vai dar bolha, que vai arder, no próximo ano você quer mais. E a gente já fez com chuva também. A gente já fez com chuva. Pegar um Paraíba com chuva, com correnteza, com vento frio. A gente já teve a experiência das duas coisas, né? Esse dia maravilhoso aí que aparece no vídeo, a gente já pegou chuva também. Com a água do rio mais barrenta, com a espuma lá da poluição das fábricas, a gente já pegou. Inclusive tem uma coisa que me toca muito. O último rancho que a gente para antes de chegar em Aparecida, que é aquele rancho onde tem a casa do pescador, que o pessoal come, reza. Aquele senhor, seu Carlos, que tem uma faixa com o nome dele assim, seu Carlos também era amigo do Tico, também faleceu, mas não nas mesmas circunstâncias, mas ele era um dos mais velhos até então. E na primeira vez que eu fui, a gente parou naquele rancho, eu entrevistei ele. Eu estava com colete da TV, boné e tal, e ele estava... E alguém fotografou e eu estava de costas, eu não vi. Anos depois, voltando, a foto estava estampada na parede lá do rancho. E toda vez que eu volto, a foto está lá. Aí eu falei, nossa, né, sou eu na foto, fiquei feliz de ver a foto. Aí a família fala, meu pai sempre quis dar uma entrevista, sempre quis contar a história dele, ninguém nunca parou para ouvir, você foi a primeira, por isso que a sua foto tá aí. Memórias, nossa, né? É uma memória bacana que eu tenho do Rio, né? É uma memória bacana que eu tenho daquela família. E assim, toda vez a gente vai entrevistando as pessoas no meio do rio, a gente segura na beira dos barcos, a gente escolhe, vamos aquele ali, o nosso barqueiro já chega perto, a gente gruda e vai entrevistando, né? E cada história, mais comovente que a outra, cada história. E aí a gente fala, puxa vida, como eu sou pequenininho diante das pessoas, né? Como eu sou pequenininho diante, como a minha fé é pequena diante da fé dessa pessoa. Livros e livros, é uma biblioteca de livros, né? É uma experiência que eu acho que todo mundo devia ter. Eu acho que daqui da sala, o Daniel já foi, o André já foi, eu já fui, vários outros já foram. E nesse dia, a gente resolveu levar o André, do IFAM, porque a gente já estava com essa ideia de falar do Rio de uma outra forma, falar do Rio como patrimônio histórico, falar do Rio como patrimônio material e imaterial, né? Falar das lendas do Rio, falar da situação que eles se encontram e chamar a atenção para o que a gente deve fazer pelo Rio, né? Ver o Rio como correndo, aquela água corre aqui na veia do Vale Paraibano, né? Então foi também um alerta, uma forma de chamar a atenção para que todos cuidem de tudo que o Rio representa. O Rio representa vida, representa alimento, representa um bioma, representa a natureza, representa a religiosidade, representa história, memória, identidade, pertencimento, né? Então, a ideia de levar um representante do IFAM esse ano é para que ele endossasse o que a gente já achava que era, mas a gente passou a ter uma dimensão ainda maior depois da fala dele, né?
depois da fala dele, a gente teve uma dimensão ainda muito maior do que é o Rio Paraíba. Alguém se sentiu protegido por Nossa Senhora Aparecida. É verdade. Eu sou Alexandre e eu não tenho muito o que falar porque eu andei pouco, né? Eu remei pouco no Paraíba, mas não deixou de ser uma experiência incrível, como ela disse, a questão como é que eu posso dizer, um exercício de fé, com certeza, até porque na hora que o barco vira, você se vê nadando lá, você haja fé, né? Naquele mundo de água, né? É. Gelada e Eu chovendo. senti a força, né? Eu senti a força da água bem. Eu acho que foi um batismo nas águas, né? Eu prefiro que tenha sido assim, que tenha sido a primeira vez que eu vou virar logo para ir nas próximas eu conseguir completar, quem sabe, a jornada, né? Eu acho que essa, quem E não sabe, pode deixar ser de a lado primeira. a proteção também, né? Pode ser a primeira de muitas, né? Aí, porque, como você falou, a gente vai uma vez, dá vontade de ir. Até a hora que estava apresentando aqui, eu me emocionei, fiquei emocionado, eu acho que até a câmera pegou. A gente vê o pessoal chegando. Assim, por isso que eu não cheguei esse ano, mas quem sabe que próximo ano, depois tem outro. É assim a vida, né? Assim a vida, a gente vai subindo graus, tudo. Pra mim não é uma vergonha dizer, não, virou e tem idosos, mas todo marinheiro ele tem a primeira viagem. Toda escada que você vai subir tem um primeiro degrau, tem um primeiro passo, acho que faz parte. E será como um desafio legal, assim. Desafio de fé, né? Que vai fortalecendo cada vez mais sua fé. É isso aí. Assim. Boa tarde, eu sou a Tainá Gabriele e eu achei muito bacana, né, esse registro, esse documentário todo. Deu muita vontade de um dia, nunca tive essa experiência, mas achei magnífico, o texto incrível texto, maravilhoso, as imagens muito bem captadas também. Nossa, deu a todo momento, assim, a cada segundo, a gente ia assistindo e falando, nossa, deve ser uma experiência muito gostosa. E pela questão da fé também, né, que eu também tenho uma fé, uma devoção muito grande a Maria, a Nossa Senhora. Achei lindíssima a devoção do pessoal. Não conhecia particularmente essa romaria através das águas, assim, pelos pescadores e as demais pessoas que vão também. Achei lindo, muito lindo, eu não conhecia mesmo. Você vê, né, não é tudo que chega até a gente. E eu gostei de conhecer. Deu muita vontade de ter essa experiência um dia. E trazendo a questão também dessa coisa, da preocupação com o meio ambiente, realmente. Doeu um pouquinho ver o pescador falando da ciência que ele tem e do peso que eles já estão sentindo na pescaria para eles, né? Por questão da poluição e tudo, e que não é de hoje, já vem de anos atrás. Como a Cláudia comentou, que nas viagens que ela fazia antes, ela via pessoas assim, comendo e jogando lixo do barco. Tá indo para fazer um propósito tão bonito e tá poluindo o rio, sabe? Que tá levando, que é de onde muita gente tira a fonte de alimento, né? Tira o seu pão dali, que é o peixe. E a água pra gente é fundamental, né? Pra todo mundo, pra todos os seres vivos que Deus deixou na Terra. Aí o ser humano não cuida, é poluição de fábrica, é o próprio cidadão que mora, beira rio ali, vai jogando, não tem consciência, passa numa ponte e joga, coisa que eu já vi. Eu lembro de quando eu era criança presenciar pessoas jogando um cachorro morto no rio. E isso também não é raro, a gente vê um crime ambiental, mas a gente ainda, se bobear, vê a gente fazendo por aí, de pegar um animalzinho, embrulha num saco e joga no rio como se não fosse nada. Além de um desrespeito, um descaso com o animalzinho, é não pensar nem um pouco em tudo que aquilo vai gerar de poluição para a água, que está ali matando a sede de muitos animais, né? E não só a nossa, porque essa água também chega pra gente. As pessoas acham que não pensam que poluindo o rio, aquele rio ali que está sendo tratado e sendo o abastecimento das nossas casas, né? E trazendo assim até de uma experiência que a gente tem, que eu acho que todo mundo aqui já deve ter sentido um dia. Quando vai numa cachoeira, por exemplo, num rio se banhar, gente, tudo na gente fica melhor, assim, a gente sente a diferença. O cabelo da gente fica outra coisa do que quando a gente está tomando um banho em casa, porque a água é cheia de cloro, sabe? E não é raro chegar na torneira também de toda a população água marrom, barrenta, ou quando é isso, é aquela água fedendo a cloro e com aquela cor branca exagerada.
Então, assim, mas por quê? É um tratamento excessivo constante que eles estão fazendo ali e tudo isso vai trazendo consequência para a nossa saúde e para todo mundo e fica todo esse peso, né? Então o vídeo são tantas camadas desse vídeo porque traz a questão da crítica, né? Dessa poluição toda que o ser humano faz, da degradação do meio ambiente, traz também a questão da fé, que é muito bonita, né? Que eu tentei focar nisso até para não pensar tanto na parte triste de pensar na questão das queimadas que está acontecendo agora atualmente, na questão dos rios que estão sendo aí também poluídos, secando, né? Não é raro a gente passar em locais de rio e ver erosão acontecendo ali porque está destruindo tudo, né? A mata ciliar sendo prejudicada e rio se desfazendo, rio que era largo ficando fininho, estreito, porque está perdendo, né, a força dele. Então é triste pensar nessa parte, mas a parte da fé é muito bonita e é bacana ver que eles mantêm essa tradição até hoje, e até com mais ciência, porque a questão de falar que, por exemplo, ia uma galera com jet ski fazendo onda no rio, nossa, é não pensar no próximo também, que tá ali numa canoa, né, gente, num caiaque. E o comentário, inclusive, particular sobre o caiaque, eu tenho muito medo. Na hora que eu vi pessoas de caiaque no vídeo, eu falei, eu não vou. Eu teria uma claustrofobia naquilo ali. Porque, eu teria pavor de ficar naquela coisinha pequenininha ali que podia virar a qualquer momento. Eu não sei, eu acho ele muito apertadinho. Tem que ser corajoso. Agora que virar, você perde o medo. Aí nunca mais. Não desvirar, né? Depois de tanto filme que a gente vê de terror aí, de barquinho virando assim, vem peixe, come aquela piranha, aquelas coisas assim, né? Apesar de saber que na nossa região não tem, mas dá medo, né? Nunca se sabe. Nunca se sabe, né? Mas a parte das pessoas, assim, principalmente nas canoas, né? Carregando o santinho e remando. Nossa, foi tudo muito lindo. Que experiência bacana. E queria fazer uma pergunta, Cláudia. Como que foi para você fazer esse registro? Como que foi para você conseguir narrar esse vídeo sem soltar o choro na voz? Porque dá para sentir um pouco de emoção na voz, mas você disse que cada vez mais aumenta a emoção, né? Por causa da fé. Queria saber como que foi para você. Olha, foi muito feliz, porque assim, é uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. Né? Além de ser uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, é emocionante sim, cada vez que a gente vai. Só que cada vez que a gente se propõe a fazer um trabalho, né, eu acho que eu sou muito coração, às vezes mais coração do que razão. Então, quando o assunto é o Rio Paraíba, a fé das pessoas, né, Nossa Senhora Aparecida, o pescador, o modo de vida, a identidade, a história, a memória, que são coisas que me tocam muito, não fica difícil. Ontem até o André falou, né? O André falou, Cláudia, escreve uma coisa para colocar no release sobre esse vídeo. Eu fiz uma outra narração. Aí ele olhou, ele até fez um comentário, né, Dedé? Que comentário você fez, você lembra? Pois é, já tem um roteiro pro segundo documentário, né? Que bom! Porque realmente é algo que emociona, né? Parece que ela sintetizou essa história, né, que ela contou por meio do off e tudo, mas ela já deixou pronto algo próximo, segundo. Poderia pegar as mesmas imagens e já colocar, né, esse texto que ela fez como um release, né? Me doeu no coração ter que cortar parte do que ela escreveu para te mandar para a imprensa. A gente sabe que tem limites, né? Para o pessoal publicar, mas me doeu no coração. Por mim colocava tudo. Colocava 14 horas, sábado, dia 14 de setembro, venho. Só isso. Mas assim, é que também, né, como a gente já foi várias vezes, a gente acabou criando vínculo com essas pessoas. E quando você cria vínculo, é mais fácil. Quando você se identifica, é mais fácil. Não, hoje, grande parte daqueles navegantes ali são nossos amigos. Né? Inclusive, eles se valem do que a gente faz quando eles precisam de socorro. E a gente está aqui para isso, né? A gente deixou bem claro que a gente está aqui a serviço deles. Né?
Então acaba sendo fácil, né? Primeiro porque a nossa profissão nos obriga a ler e escrever bastante, né? E quando você vai ler, quando você vai escrever sobre algo que você tem um conhecimento mais aprofundado, né? Não é difícil. E é o tipo de coisa que eu não sei escrever tecnicamente. Se não botar o coração ali, sou eu, né? É o meu jeito. Quando eu me identifico, né, de certo modo, né, até certo ponto com aquilo, eu não consigo fazer diferente. Então acaba sendo natural. E, de fato, é uma experiência que eu acho que todo mundo tem que ter. O Rio Paraíba não é o bicho de 7 cabeças que muita gente fala. A ida, ela é segura. A gente tem um pontinho de corredeira, que é a corredeira baixinha também. Toma-se cuidado, faz um contorno na pedra, passa mais no cantinho, mas passa todo mundo. Vocês viram que tem barcos ali que vão lotar de gente? Então, assim, respeita o limite de peso, né? Respeita os barcos são motor, você tem motor de todas as potências, né? Você tem o super, você tem o super pouquinho, mas acima de tudo é pensar em quem está remando. Vocês viram um cara de pé na prancha de speed? Ele saiu daqui e foi até lá de pé na prancha de speed. Sabe o que é passar 6 horas de pé na prancha? De 6 a 8 horas, né? 6? Não, mais. 9 horas. 9 horas é a viagem, né? Para, descansa, come, tudo bem. Mas é cansativo, o sol estava intenso. Mas você pensa, o que estava levando aquele cara de pé em cima da prancha até lá? Debaixo daquele sol. E as crianças não têm medo. Não tem medo. Eles cresceram aprendendo a não ter medo do Paraíba. Isso é legal. O Paraíba exige respeito. Você tem que respeitar aquela água. Respeitar as corredeiras, as correntezas, as pedras. Você tem que respeitar o rio. Assim como você tem que respeitar a estrada. Né? O rio é uma estrada de água. Você tem que respeitar da mesma forma que você respeita a Dutra, né? E assim, você tendo respeito, você vai com segurança. Você tem que ter respeito com a água, com você e com o outro. E você chega em segurança tranquilo. Você vê idosos remando até lá? Né? O pessoal do remo me encanta porque eles chegam lá com a mesma disposição que sai aqui. Parece assim que São Pedro está remando junto com eles, que Nossa Senhora está ali remando junto com eles. Porque eles chegam lá, não chega ninguém morrendo de canseira. Eles chegam com uma disposição tão bacana que vai todo mundo do porto ali, né, da onde a gente desce até a Basílica. 1 quilômetro e pouquinho, Daniel? Mais ou menos, né? Mas para quem remou das 6 da manhã até as 4 da tarde, 500 metros é muita coisa, 1 quilômetro e pouco é mais ainda. E eles vão rezando, cantando, reza o terço, vai, e é uma procissão, e fica pra missa, e a missa é parecida demorada, e fica pra missa e tal, e depois, aí você fala, puxa, foi todo mundo de barco, e daí, como é que volta? Né? Como é que volta? As prefeituras que têm consciência mandam caminhões onde eles colocam as canoas, né? O pessoal do remo coloca as canoas, o caminhão traz de volta, e o ônibus, né, a prefeitura manda um ônibus para trazê-los de volta para as suas cidades. Os que descem de barco motor, voltam de barco motor. Né? Abastece o barco e volta pelo rio mesmo. Mas é incrível, porque a missa também é uma coisa emocionante. Ali eu não mostrei trechos da missa, porque a Aparecida tem uma regra. Quando não é a TV Aparecida, outra emissora ela não pode transmitir a missa. Ou você tem que, com muitos meses de antecedência, mandar 1 quilômetro de documentos, enfim, né, e esperar uma autorização. Então a gente não está lá para infringir as regras de ninguém, a gente faz a nossa parte também. Já tivemos momentos, em outras idas, né, de ter autorização para fazer a missa, e a missa é muito legal também. Os andores que vêm no barco participam da missa, as redes, os remos são lentos, é uma coisa muito bacana, muito bonita também. Essa parte, né, dentro da igreja. A missa é especial
vários pescadores, e essa procissão ela acontece no primeiro domingo após a data de São Pedro. Então, geralmente, São Pedro é 29, né, de junho, geralmente é o primeiro domingo de junho. É o primeiro domingo de junho, uma vez por ano. Dessa forma, com essa conotação, é uma vez por ano. Agora, no Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, não fazem. Os pescadores não. Até tem que navegar em Paraíba, mas não os pescadores, não com esse viés. Com esse não. Essa, a gente fala muito de Nossa Senhora Aparecida, que apareceu nas águas, é para a Basílica de Aparecida que a gente vai, mas ela começou, né, a origem dessa procissão, lógico que louvor a Nossa Senhora Aparecida, mas também a São Pedro. Ela começou muito por conta de agradecimento da pesca. E a Bom Jesus também, né? O Bom Jesus de Tremembé, sim. O Bom Jesus de Tremembé, ele é introduzido porque sai de Tremembé, né? Sai de Tremembé. É em Tremembé que os barcos entram na água, é em Tremembé que eles são abençoados antes de entrar na água. Porque tem a mística também, tem o ritual de você pedir licença toda vez que você vai entrar numa mata, numa cachoeira, no rio, né, em algum lugar. A natureza é sagrada. E quem tem essa consciência pede licença para entrar, né? Pede bênção, pede as bênçãos antes de entrar. Então, as pessoas falam, mas isso aí é coisa da Umbanda, do Candomblé. Não, isso é coisa de todo ser que tem consciência. Né? Você vê o padre vai lá, benze, reza, protege, né, encomenda uma boa viagem para todos, né, e outras denominações religiosas também têm as forças da natureza como sagrado. E o sagrado, a força da natureza é sagrada independente de religião, independente de qualquer religião, ela é sagrada, a gente tem que respeitar isso. Né? O sagrado é o motivo de ter acontecido a primeira. Né? Então é isso, outras coisas foram agregadas ao longo do tempo, era necessário agregar. Mas é isso. A de Ubatuba é só corrida de canoas, né? De Ubatuba. Mas é em homenagem a São Pedro também, porque as canoas saem com São Pedro. São Pedro Pescador. É isso, eu vi algumas que eu morei lá em Ubatuba, né? E vi algumas. Eu achei bastante interessante, mas eu acho que essa daqui de Tremembé é muito maior. No Rio São Francisco, lá na Bahia, também tem. Só que não é do dia de São Pedro. É outro, mas tem também. Nossa Senhora dos Navegantes, exatamente, Recife, Bom, Claudinho, eu acho que é isso, né? A gente falava que 20 minutos é o tempo praticamente do documentário. É pouco para expressar, né, mesmo, ele tinha que ser todo esse maior, contexto, né? Esse debate também, que estamos há mais de uma hora aí conversando a respeito, né, dessa importância que é o nosso Rio Paraíba do Sul, né, para a gente com cultura, socialmente, né, religiosamente. E é muito bacana a gente poder trazer para dentro do nosso Cineclube Coronel Pituba, né, que é de Taubaté, no Vale do Paraíba, né, essa discussão também, que é atual, que é pertinente, né, que envolve aí a preservação do meio ambiente, que envolve aí o clamor, né, que a natureza a toda hora nos grita, né, nos pede socorro para a gente olhar para eles, assim como os pescadores pedem para a gente poder olhar com carinho para eles também, né, que o que a gente faz aqui afeta eles lá, o que eles fazem lá afeta a gente aqui. E eu quero agradecer mais uma vez a disponibilizar. Parabéns, viu, Cláudio? Eu agradeço porque é aquilo, né? A gente tem que somar e quanto mais gente assistir, quanto mais gente, né, se sentir mexido com isso, mais protetores teremos. E lembrar você que nos acompanha pela Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, o Cineclube Coronel Pituba promovendo aí as sessões de cinema, né, por meio do projeto SIC, Cinema, Inclusão e Cidadania. Está com a agenda aberta. Até o dia 21 de dezembro nós temos sessões aqui no Cineclube, na rua Otaviano da Costa Vieira, número 15, no centro. Às 14 horas, todos os sábados também temos sessões extras, né, que você pode acompanhar a nossa rede social, @TV Cidade Oficial no Instagram, Facebook TV Cidade Oficial, e ficar por dentro da nossa programação.
Lembrando que o SIC, ele tem aí o fomento da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Criativa da Prefeitura de Taubaté, Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal. A realização, TV Cidade Taubaté, que é a Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, Caipira Filmes, o Coletivo de Cinema da Cidade, Felício Neto, Quilometrarte, Alfa Produções, Escola de Vida Comunitária e o próprio Coletivo de Cinema da Cidade, do nosso Cineclube Coroner Pituba. Então, acesse sempre as nossas redes sociais, fique por dentro. Não esqueça também de curtir, compartilhar e comentar. Muito obrigado e até a próxima. O SIC é uma ação de incentivo ao cineclubismo, por meio de projeções de filmes, longa, média ou curta-metragens, especialmente independentes, com promoção de debates sobre as obras, com possibilidade de participação de cineastas, realizadores e produtores audiovisuais. A exibição é fomentada pela Lei Paulo Gustavo, via Secretaria da Cultura, Economia Criativa da Prefeitura de Taubaté, Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e do Governo Federal. A produção é da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, TV Cidade de Taubaté, com coprodução do Coletivo de Cinema da Cidade, Alfa Produções, Quilometrarte, Felício Neto, Caipira Filmes e Escola de Mídia Comunitária. Para outras informações sobre o projeto, acesse @TV Cidade Oficial, @TV Cidade Taubaté, @TV Cidade RC e @Coletivo de Cinema da Cidade.